músculos no corpo do animal. Esse músculo vai ser transformado em carne para comercialização, para alimentação humana. Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre esse assunto. É claro que a gente não tem condições de aprofundar demais, mas teremos uma visão geral, né? Sobre as funções vitais do sistema muscular, quais são as funções vitais, e como ele é transformado, no caso, em carne. Bom, a essa transformação nós chamamos de conversão do músculo em carne. A conversão do músculo em carne, ele acontece a partir do momento que é feito o abate do animal, é feita a sangria e aí a morte do animal. Nós chamamos de sacrifício, né? Então, esse sacrifício animal, porque é um sacrifício, e ele vai doar seu corpo, né? Sua carne, seus ossos, toda a carcaça no geral, para a alimentação do ser humano. E algumas partes também servem de alimentação para os animais. Então, no geral, as modificações bioquímicas e estruturais ocorrem simultaneamente. A gente vai ter uma parada ali do batimento do coração, batimento cardíaco, e a partir dali nós teremos, então, uma transformação. Essa transformação é o que a gente chama também de transformação pós-morte, ou conversão do músculo em carne. Bom, essa transformação, toda essa conversão, ela está muito intimamente ligada à substância glicogênio. O glicogênio, ele é um carboidrato, um açúcar, né? E esse glicogênio, ele está presente nos músculos. É a nossa reserva de energia. Essa reserva de energia, ela está sempre presente em cada fibra muscular, e essa reserva de energia é que vai dar condições de que os músculos tenham movimento e façam, né, suas funções, ou desempenhem suas funções fisiológicas no geral. Então, o glicogênio encontra-se distribuído em todos os tecidos, mas é importante considerá-lo no fígado e no músculo, porque é importante considerar nesses dois pontos, porque é aí que vai estar mais concentrado. São pontos também de distribuição do glicogênio. Então, os músculos estriados, eles vão ter uma maior concentração do que os músculos não estriados, né? Aqueles músculos de movimento, eles têm, normalmente, uma maior concentração, porque eles vão precisar em maior quantidade também. Esse metabolismo, ele é mais significativo, e aí, com isso, há uma maioria, né, a maioria da necessidade dessa substância é exatamente nesse músculo. Apresenta grande importância no músculo das alterações pós-morte, tendo em vista que a sua concentração a nível muscular, momentos antes do abate, definirá de maneira significativa a formação de ácido lático e a consequente queda do pH. A concentração de glicogênio hepático em bovinos está na ordem de 1,5 a 4%. Ou seja, se a gente retirar o fígado, né, e for observar, né, fazer a medição da quantidade de glicogênio presente nesse órgão, vamos observar que está em torno de 1,5 a 4% do peso do órgão. Bom, é claro que existem alguns distúrbios hepáticos, né, e esses distúrbios, em relação ao metabolismo do animal, vai fazer com que haja menos ou mais, ou que haja essa alteração, né? Mas o normal seria estar em torno de 1,5 a 4% do peso do órgão. Bom, também nas doenças onde ocorre menor ingestão de alimentos nos períodos de fome de baixo plano nutricional, ou seja, quando o aporte energético se torna inferior às necessidades, diminui no decorrer de 1 a 2 dias o teor de glicogênio no fígado e o conteúdo de glicogênio, glicose no sangue. Então,
esse glicogênio vem de onde, né? Então, esse glicogênio, ele é resultado da glicólise, né? A glicólise que é o processo de transformação ou de utilização ou oxidação da glicose. E a glicose vem de onde? Vem dos alimentos. No caso, as plantas, elas também têm esse processo, né, de glicólise pela utilização dos carboidratos que já foram formados na fotossíntese. Nos animais, os animais, eles se alimentam de plantas ou de outros alimentos que são derivados também de plantas, que trazem já esse carboidrato. Então, o alimento, depois de ingerido, ele vai passar pela glicólise e vai, nesse caso, ser transformado nesse processo de glicólise, nessa quebra de moléculas, em glicogênio. E aí há todo um processo nessa glicólise que o resultado, no final, é a produção de ATP, né? Então, é essa produção de ATP que vai ser a responsável pela geração de energia para as demais necessidades. Inclusive, essa geração de energia é o responsável pelo movimento, pela geração de calorias, né, de energia calórica, de energia também em forma de energia química, que é o ATP. A concentração de glicogênio no sangue apresenta grande oscilação diárias, atingindo valores uma hora após uma alimentação e valores inferiores a 1% pode ocorrer após jejum de 24 horas. Ou seja, é claro que se o glicogênio ele vem a partir da alimentação, né, vem como resultado da alimentação, então essa concentração ela acontece após o alimento e após uma hora, que é exatamente quando já se concluiu a maioria do processo digestivo. Em vida, a massa muscular de bovinos armazena cerca de 2/3 do glicogênio total do corpo, correspondendo a valores de 1,57% de glicogênio no músculo vivo. O glicogênio muscular é utilizado como fonte de material energético para sustentar a contração quando a demanda por energia é maior do que a que pode ser oferecida pela glicose. Então, a glicose ela está disponível, né, nos músculos, no geral, né, como uma substância de molécula muito pequena, que é utilizada rapidamente. Né? Mas as reservas de carboidrato, as reservas de energia, elas estão na forma de glicogênio, que é resultado do processo de glicólise, né? E aí, nesse processo de utilização do glicogênio, a gente vai ter algumas vias que vão fazer com que esse glicogênio seja transformado mais na frente a gente vai ver, em ácido lático. Então, é um dos processos que nós temos, né, com o animal em vida, e esse processo ele vai continuar também após a morte. Após a morte, o sacrifício do animal, esse processo também de formação de ácido lático, ele vai continuar por um certo período, até que haja reserva ainda desse glicogênio nos músculos. Então, o glicogênio muscular é utilizado como fonte de material energético para sustentar a contração quando a demanda por energia é maior do que a que pode ser oferecida pela glicose. Então, os animais, quando estão caminhando normalmente, lentamente, somente parado, ruminando, ou numa sombra, tal, eles estão usando somente a glicose. Quando precisa de um movimento mais brusco, de um gasto de maior energia, como uma ave que voa, ou que corre, no momento que corre, o animal em deslocamento mais rápido, ele vai precisar de uma maior quantidade de energia. Então, somente a glicose, ela não vai dar esse suporte. Então, nesse momento, é também utilizado o glicogênio que está reservado nos músculos. Então, no citoplasma das células hepáticas e fibras musculares, existem enzimas para a síntese e quebra de glicogênio.
A atividade enzimática é regulada por hormônios, a síntese de glicogênio é estimulada pela insulina e a queda é estimulada pela adrenalina e glucagon. Então, nós temos algumas enzimas que vão regular essa formação, né, de glicogênio. Então, a síntese, quer dizer, a produção de glicogênio é estimulada pela insulina. Então, a insulina é quem vai regular. Então, se você tem uma quantidade de insulina, se o animal está com um organismo normal, né, ele vai ter sempre a insulina que vai estar estimulando a formação do glicogênio. E, com isso, dá uma resposta sempre que é necessário à necessidade de calorias. Já a queda e a quebra desse estímulo, ele é utilizado, favorecido, né, pela adrenalina e pelo glucagon, que são duas outras enzimas. Então, essa quebra do glicogênio, ou essa utilização, ela pode ser exatamente facilitada na produção desses dois hormônios. As primeiras enzimas que regulam a glicólise pós-morte no músculo são a fosforilase B e a fosfofrutoquinase. A atividade da glicólise abaixo de 5 graus centígrados parece ser devido ao grande acúmulo de AMP, adenosina monofosfato, que estimula a fosforilase B. Então, a ativação da glicose abaixo de 5 graus em baixa temperatura deve ser sempre uma ativação provocada pela adenosina monofosfato, que vai estimular, que vai dar uma injeção, né, de fosfato através da fosforilase, e aí com a liberação de uma energia química, que é o fosfato, ou a fosforilase B. Bom, vamos ver o que é glicólise e a queda do pH. A glicólise, ela vai, em si, né, passar por um processo da transformação do glicogênio em ácido lático. E esse ácido lático, por ser um ácido, né, como a gente já faz um ácido, ele vai tender, ou vai fazer com que a carne, ele tenha uma diminuição do pH. Então, para a compreensão da transformação do músculo em carne, é necessário o conhecimento dos processos bioquímicos que ocorrem no animal em vida. As reações químicas do músculo vivo e após o sacrifício são similares, porém, deve-se considerar que, após a morte fisiológica, os tecidos são incapazes de sintetizar e eliminar determinados metabólitos. Então, enquanto o animal está em vida, todo esse processo é normal, é natural, ele tem uma sequência lógica. Mas, a partir do momento que há o sacrifício do animal, continua o mesmo processo, mas com aquilo que restou, né, de reserva nos músculos. Por isso que a gente fala em que o animal, antes da morte, né, quando está se caminhando para o sacrifício ali, não deve fazer muito estresse, porque esse estresse vai fazer com que ele gaste muita energia. Então, se ele gasta muita energia, quando há o sacrifício, ele não tem mais reserva para continuar esse processo de transformação do músculo em carne. Essa transformação, ela vai precisar de reservas de glicogênio para que haja produção subsequente, né, do que se precisa, né, em relação à normalização de uma carne saudável, e também na eliminação dos metabólitos que estão dentro das células. O gás carbônico, substâncias que não vão ser utilizadas, elas precisam ser eliminadas. E com isso, se a gente não tem essa quantidade de reserva, o glicogênio principalmente, o glicose e posterior glicogênio, a gente não tem como dar continuidade a esse processo de formação, de transformação dos músculos e formação da carne. Então, a glicólise é um processo que envolve todas as etapas da conversão do glicogênio ou glicose muscular em ácido pirúvico ou ácido lático. São os dois ácidos que são formados a partir da transformação, né, da glicose do glicogênio para o ATP. Então, é uma via, é um caminho aí
que nós temos, que são essas duas possibilidades. A glicose e o glicogênio são transformados em ácido pirúvico ou ácido lático. Então, não vamos confundir, no caso, o processo de glicólise com a glicose, tá certo? São duas questões diferentes. Então, nós temos, no caso, a glicólise como um processo, tá certo? Todo o processo que vai acontecer é chamado de glicólise. Então, esse processo de glicólise, ele inicia com duas matérias-primas. Uma matéria-prima é a glicose, tá? Glicose, e a outra matéria-prima é o glicogênio. Essa glicose e o glicogênio, nós temos duas substâncias aí, dois açúcares, dois carboidratos. Um que é utilizado mais rápido, que é a glicose, e o outro que fica sempre de reserva para ser utilizado quando necessário, que é o glicogênio. Seria uma reserva de carboidrato vai ser utilizado. Então, considerando inicialmente o animal vivo, este processo é um meio rápido de obtenção de ATP, adenosina trifosfato, em condições anaeróbias, visto que não há consumo de oxigênio. Então, com o animal vivo, isso acontece naturalmente na fase muscular. Então, dentro do próprio músculo, a gente tem esse processo de glicólise, tá certo? Estas reações ocorrem no sarcoplasma e as enzimas que catalisam. Sarcoplasma é o mesmo que citoplasma das células, tá certo? Só que no músculo a gente chama de sarcoplasma. E as enzimas que catalisam cada uma das reações são proteínas sarcoplasmáticas solúveis. O rendimento líquido da glicólise é de 3 moles de ATP, ou seja, para cada mol, cada molécula, né, de glicólise, do processo de glicose, também podemos dizer 3 moles de glicogênio, nós teríamos também a transformação em 3 moles de ATP e 4 íons de hidrogênio por molécula de glicose e um fosfato, proveniente do glicogênio. A transformação, ou a retirada do glicogênio que está em reserva, ele é transformado, então, em 3 moles de ATP e 4 íons de moléculas de glicose e um fosfato. Então, se a gente tem essa reserva no animal, o animal, se ele está descansado, né, antes do abate, antes do sacrifício, ele está descansado, se alimentou ou passou pela reserva hídrica e ele está normalizado, ele está tranquilo, essa quantidade de glicogênio de reserva, ela está garantida lá. A partir do momento que é feito o sacrifício do animal, esse glicogênio ele vai passar a ser o suporte, já que não vai ter a síntese, não vai ter mais a produção de glicose, ele não vai mais se alimentar, não vai ter mais a corrente sanguínea que vai trazer nutrientes para as células. Então, o que estiver lá naqueles músculos é o que vai ser aproveitado, que no caso deve ser o glicogênio para ser transformado em glicose e um fosfato, certo? Se não tem esse glicogênio, então vai ter a falta e a carne vai ser alterada. Então, o que é o resultado, qual o rendimento líquido de cada molécula de glicogênio? Então, a gente viu que são o quê? O rendimento líquido da glicólise, né, do processo, é de 3 moles de ATP e 4 íons de hidrogênio por molécula de glicose, um fosfato proveniente do glicogênio. Então, aqui nós temos o resultado, 3 moles de ATP e 4 íons de hidrogênio, tá certo? Então, nós temos 4 íons de hidrogênio. 4 íons de hidrogênio e 3 mols de ATP. Bom, esse é o resultado que acontece para cada
utilização de um molde glicogênio. Nesse desenho aqui, a gente pode ver o processo completo da glicólise, tá certo? A gente vai ver, aqui é um resumo, é claro, cada nomezinho desse é um emaranhado de processos, mas vamos ver aqui, ver se a gente consegue entender. Então, nós temos de reserva, lá no banco de reserva do nosso músculo, nós temos o glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular, ele vai ser transformado, né, para cada molécula de glicogênio, ele vai ser transformado em glicogênio, pelo glicose, um fosfato, em ATPs, que a gente viu que são 4 ATPs, menos um ATP, aqui nós temos 3 ATPs. Ele gasta 1 ATP de energia nesse processo, mas produz 4 ATPs. O que é esse ATPs? É adenosina trifosfato. É uma substância química que leva íons de hidrogênio, né? Esses íons de hidrogênio seriam energia armazenada no hidrogênio, que vai ser passada, é uma forma de passar energia, como se fosse um condutor, um ônibus que vai levando energia. Seria o hidrogênio, ele funciona nas reações químicas dessa forma. Bom, então, quando ele passa aqui da glicose, processo de glicose, um fosfato, nós temos, então, essa via glicolítica Embden-Meyerhof, que vai produzir ácido pirúvico, tá certo? Ou ele vai direto com esses íons de hidrogênio pela forma aeróbica, ele vai direto para a cadeia citocrômica, ou seja, para mitocôndrias, ou esses 4 elétrons vêm pela fase anaeróbica produzir ácido lático. Então, veja, o ácido lático ele é produzido pela fase anaeróbica, tanto vindo do ácido pirúvico, como vindo também direto dessa glicose, um fosfato, na forma de hidrogênio. Então, ele tem esse caminho aqui, na aerobiose, assim como o ácido pirúvico. Mas ele tem a possibilidade também de enviar os íons de hidrogênio direto para a cadeia mitocondrial, onde vai acontecer a transformação dessas substâncias diretas da mitocôndria em ATP. A produtora de ATP são as mitocôndrias, ou cadeia citocrômica mitocondrial. Isso acontece dentro da organela, está na célula mitocôndria. Bom, o ácido pirúvico ele tem 2 caminhos. O caminho aeróbico, a aerobiose, né, que vai transformar-se em ácido lático, ou ele tem também o aerobiótico, ou seja, na presença do oxigênio, ele vai para o ciclo de Krebs. Assim como também outras substâncias, outros carboidratos mais complicados, que podem vir também para o ciclo de Krebs-Johnson, tá certo? Por via aeróbica, ou seja, com a utilização de oxigênio. Quem são esses produtos que podem também ser transformados em ATPs? A gente já estudou que quando a gente tem necessidade de energia, a gente usa a glicose, depois o glicogênio, depois as gorduras, depois as proteínas. Então, exatamente. A gente está usando aqui a glicose, o glicogênio, tá certo? Transformado pela glicose. E aí a gente transformou em ácido pirúvico ou em ácido lático direto aqui, pela fase anaeróbica, ou transformou, ou enviou já o resultado desses hidrogênios também, dessa energia, direto para as mitocôndrias. Outro fornecedor também de energia, que nós temos já no organismo, normalmente são armazéns que já estão lá, são os produtos da degradação de ácidos graxos e aminoácidos, ou seja, as gorduras, ácidos graxos, e aminoácidos, que são as proteínas quebradas, né? Quebra das proteínas vão dar os aminoácidos. E aí, no processo aerobiótico dessas substâncias, ou do ácido pirúvico, a gente vai para um outro ciclo chamado ciclo de Krebs-Johnson. E, na presença do oxigênio, de novo, a gente vai produzir desse material aqui, por essa via, a gente vai produzir 20 íons de hidrogênio, que vai se colocar na camada
na presença de novo de oxigênio para transportar para mitocôndrias. E nessa outra fase aqui, por esse outro caminho aqui, nesse caminho aqui, a gente também vai transformar em íons hidrogênios, né, que é reserva de energia, e vai liberar gás carbônico, ou seja, esse gás que é inspirado, jogado fora, 6 moléculas de gás carbônico, que é jogado fora pelos animais. Quando a gente expira, né, nós animais também nós expiramos. Então, qualquer animal ele vai estar por essa via jogando gás carbônico na atmosfera. Bom, após, para a realização, né, desse processo, todas essas vias aqui vão terminar na mitocôndria. Então, na mitocôndria, ou os hidrogênios, ou o ácido lático que foi formado, que ficou no ambiente, que depois esse ácido lático, ele vai poder ser utilizado em outra via também, tá certo? Mas ele fica no ambiente, ou seja, nas células, nos tecidos musculares, né, no geral. Então, esse ciclo de Krebs-Johnson, ele usou o ácido pirúvico que veio do glicogênio. Esse ácido pirúvico ajudou na produção de ácido lático, assim como diretamente pelos íons hidrogênios. E, a partir dessas mitocôndrias, nós temos, então, a utilização de oxigênio, tá? Que é o ar que a gente inspira. Então, ele vai exatamente para as mitocôndrias. Nessas mitocôndrias, eles vão produzir, então, 4 átomos de ATP, que é o resultado aqui dessa via, né? Então, nós temos o rendimento exatamente da glicólise, a produção de 4 átomos de ATP e 30 nessa outra via também de ATP. Então, nós temos a produção geral de 34 moléculas de ATP, desse átomos, mas são moléculas. E nós temos a liberação de 12 moléculas de água. Se a gente utiliza o oxigênio, em algum momento, esse oxigênio com carbono é utilizado e na quebra dos carboidratos, e aí é liberado as moléculas de água. Pronto. Isso aqui é um processo contínuo, a gente está vendo só estático, tá certo? De um início, né, de utilização do glicogênio, no processo da glicólise, e aí a gente vai ter o que a gente viu aqui nesse slide, dizendo que são produzidos 3 mólulos de ATP inicialmente e 4 íons de hidrogênio. Então, onde aqui estão eles? Nós temos aqui 4 ATPs menos 1 ATP, nós temos um rendimento, né, de 3 ATPs, a partir da quebra do glicogênio pelo glicose e um fosfato, e o rendimento aqui de 4 íons de hidrogênio. E a partir daqui começa todo o processo, que vai ser, no final, terminar em 34 ATPs, liberação de água. Bom, esse processo aqui acontece em vivo, naturalmente, né? Está continuamente, e nós agora, aqui assistindo aula e eu falando, estamos utilizando esses ATPs. Mas, quando o animal é sacrificado, o que acontece? Esse processo de síntese, né, esse glicogênio que está armazenado, ele vai ser gasto exatamente nessas vias, vai continuar. Então, se eu tinha aqui 80 moléculas de glicogênio armazenadas e o animal foi sacrificado, essas 80 moléculas vão produzindo esses ATPs e hidrogênio, continua o processo, devagarzinho, né, para continuar nas células, processo. E aí, esse processo, ele vai armazenando ácido lático. E aqui é muito importante ter esse armazenamento de ácido lático nas células, porque não vai ter mais desgaste, ele vai ficar ali armazenado, e com isso a gente vai ter uma acidificação, ou seja, o pH da carne, ele está em torno de 7, tá certo? Vamos dizer que aqui seja o pH. Então, se ele está em torno de 7, e quando o animal está vivo, o pH da carne está em torno de 7. Quando o animal é abatido, né, sacrificado,
esse pH, por causa do aumento desse ácido lático que não vai ter mais uso, o pH da carne, ele vai começar a baixar. Lentamente ele vai baixar, tá certo? Então, esse abaixamento do pH é importante para melhoria da qualidade e para a conservação da carne. Se ele permanecesse em 7, ele não teria uma boa qualidade. E se ele baixa muito rapidamente aqui para 0, para um pH muito baixo, muito ácido, também não é legal. Então, nem normal, nem muito baixo. O ideal é que ele fique em torno de 5,5, mais ou menos, tá certo? Então, esse gráfico a gente vai ver mais na frente, mas é para vocês verem que esse lático aqui, chamar a atenção para que esse lático, que vai ser produzido com as reservas de glicogênio após o sacrifício do animal, ele é muito importante. E se o animal está muito estressado, teve toda uma resistência para não chegar no abate, puxando nas cordas, tirando do caminhão e na mesma hora para o abate, o que acontece? Esse nível de glicogênio, ele abaixa, digamos que ele tenha 20, e aí essa reserva é muito pequena, e após o abate, essa produção de ácido lático é pequena, e aí a gente vai ter uma diminuição menor do pH, porque a gente não tem ácido lático suficiente para baixar o pH. Pessoal, entendido até aí? Deu para entender o que eu estou falando aqui? Então, a segunda parte do mecanismo que ocorre na mitocôndria, no animal em vida, é chamada de ciclo de Krebs-Johnson, ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ciclo do ácido cítrico. É uma continuação da via glicolítica e requer oxigênio. Sua função é converter os ácidos pirúvico e lático produzidos ou produtos finais da glicólise nos animais em gás carbônico e íons de hidrogênio. O ciclo de Krebs-Johnson constitui um mecanismo comum não só para a oxidação dos produtos da glicólise, mas também para a oxidação final de produtos resultantes do metabolismo de ácidos graxos e aminoácidos. Então, esse ciclo de Krebs-Johnson, ele vai produzir uma certa quantidade de íons hidrogênios, mais ácido carbônico, e esses íons hidrogênios é muito importante na produção dos ATPs, no geral. Então, o gás carbônico proveniente do ciclo de Krebs-Johnson é eliminado através da corrente sanguínea, e os íons hidrogênio entram na terceira fase do mecanismo, chamada de fosforilização oxidativa ou cadeia citocrômica mitocondrial. Na mitocôndria, nessa fase, então, será utilizados os íons hidrogênio. Já os nucleotídeos, NAD, nicotinamida, adenina dinucleotídeos, e o NAD-ADP, nicotinamida, adenina dinucleotídeo, fosfato, e FAD, flavina, adenina dinucleotídeo, agem em colaboração com enzimas mitocondriais para efetuarem o transporte de elétrons e facilitar a transferência de hidrogênio, produzindo NAD, né, que vai liberar H2, o NADP, H2 e o FAD, H2. Então, esses íons hidrogênios, eles estão, no caso, sendo os transportadores de elétrons que vão fazer a transferência de hidrogênio e vão fazer com que haja, com essa energia trazida pelos íons hidrogênios, a facilitação na mitocôndria na produção de ATP. Então, essa fosforilização, ela é promovida, né, pela trazida, no caso da energia, pelos íons hidrogênios. Então, esses nucleotídeos reduzidos naturalmente dão origem à formação de ATP a partir de ADP. Se era um adenosina difosfato, ou seja, dois fosfatos, ela passará através do ciclo de Krebs-Johnson pela formação citocrômica, e nós teremos uma produção de 34 moléculas de ATP, totalizando nas 3 fases do mecanismo 37 moléculas de ATP. Então,
É o que nós vimos anteriormente. Então, um animal recém-abatido, após um período de repouso, apresenta em seus músculos ATP, fosfocreatina e tem pH em torno de 6,9 a 7. Então, está com pH praticamente neutro, né? E aí, no músculo vivo, o ATP circula continuamente para a manutenção do metabolismo, mas quando o suprimento de oxigênio é cortado através da sangria, o músculo torna-se anaeróbio e o ácido pirúvico não entra no ciclo de Krebs-Johnson e na cadeia citocrômica para formar o ATP. Em anaerobiose, a formação de ácido lático e apenas 8% do ATP em relação ao ATP formado pelo metabolismo com presença de oxigênio. Desta forma, os primeiros momentos pós-morte, o nível de ATP 10 micromols por grama é mantido por conversão de ADP em ATP, fosfocreatina mais ADP, ou creatina mais ATP. Mas quando a fosfocreatina é exaurida, se acaba, né, inicia-se a queda do nível de ATP. Se não existe mais um suprimento, né, por esse metabolismo de Krebs-Johnson, então, os ATPs, eles vão utilizar os ADPs até se exaurir, até se acabar, e aí há a paralisação do ATP. Com isso, a formação de ácido lático, ela vai estar estático. Então, o ácido lático presente, ele vai ficar estático. Portanto, as reservas energéticas se esgotam mais rapidamente no metabolismo anaeróbio. Inicialmente, são degradadas as reservas de fosfocreatina, seguidas pelas reservas de glicogênio e outros carboidratos, e finalmente o ATP, rico em energia também exaurindo. Como resultado, os prótons que são produzidos durante a glicólise, durante a hidrólise de ATP e ADP causam diminuição significativa do pH celular. A velocidade do consumo de ATP determina a velocidade de degradação do glicogênio e, como consequência, a formação do produto final do metabolismo aeróbio, que é o ácido lático. Então, todo esse processo ele vai ser diminuído a partir da degradação do glicogênio e a formação do processo final anaeróbio, que é o ácido lático, e vai também ser diminuído com o passar do tempo. Assim, a forma mais rápida para observar a velocidade de consumo do ATP é a verificação da queda do pH. A queda inicial do pH é devida principalmente à liberação dos íons hidrogênios, que ocorre antes da redução do piruvato e o lactato. Então, em pH 7, o íon hidrogênio é ligado durante a fosforilação de ADP e ATP e liberado durante a hidrólise enzimática do ATP. Por outro lado, o pH 5,5 a 6, os íons hidrogênios são liberados durante a glicólise, mas não são liberados durante a hidrólise de ATP. 90% dos íons formados são devidos à glicólise e o restante devido à hidrólise de ATP. Então, a perda de ATP, ela continua até abaixamento de pH em torno de 5,5 a 6, ou de 6 a 5,5. Então, esse abaixamento, ele se deve basicamente à fosforilização do ADP a ATP, transformação de ADP em ATP. E aí, quando se exaure todo o material, esse ácido lático ele vai permanecer no ambiente por um certo período, e depois esse ácido lático ele vai sendo também modificado, e aí inicia outro processo. Então, a velocidade de queda do pH, bem como o pH final da carne, após 24 horas, é muito variável. A queda do pH é mais rápida nos suínos. Então, quanto menor a quantidade de carne, é claro que vai ter uma rapidez maior, porque as reservas também são menores,
intermediária em ovinos e mais lenta nos bovinos. Para bovinos, normalmente a glicólise se desenvolve lentamente. O pH inicial, 0 horas, em torno de 7, cai para 6,4 após 5 horas e 5,5, 5,9 após 24 horas. Então, seria nesse pH que nós teríamos, poderíamos dizer, uma carne em condições de comercialização, com pH mais baixo, que dificultaria a proliferação de bactérias e também dá uma flexibilidade, né, uma flacidez um pouco, um afrouxamento dos músculos, que faz com que seja facilmente manuseado também. Em suínos, a velocidade de queda é maior, atingindo valores de 5,6 a 5,7 após 6 a 8 horas, após o sacrifício, pós-morte, e 5,3, 5,7 após 24 horas. Então, nós temos uma carne com pH mais alto, né, um pH próximo de 7, após 24 horas com a cor mais escura, e nós temos um pH mais baixo, uma diminuição, né, do pH, um clareamento. Então, a carne normal seria dessa forma, uma carne mais alta e uma carne com pH muito baixo também, uma carne bem mais clara, que também não é o ideal. Então, em suínos, o pH atinge níveis inferiores a 5,8 dentro de 45 minutos pós-morte, que é muito rápido, até pela facilidade que tem com os tecidos dos suínos. Tem-se o início da presença de carne PSF, pele soft exudativo, que não é uma característica normal e que a gente deveria evitar. Então, o pH 5,8, quando é diminuído muito rapidamente, nós temos, então, o aparecimento do PSE, pele soft exudativo, que é uma carne mole, flácida, macia demais e que suculenta, né? Fica exudando água. Esta glicólise extremamente rápida que ocorre em suínos suscetíveis ao estresse não é observada em bovinos, embora a Lockheed 75 tenha encontrado mudanças pós-mortem em músculo bovinos incubado a 37 graus, que pode ser considerado como uma leve forma de PSE. Esse PSE ele acontece mais nas carnes brancas, né, suínos e aves também. A incidência em suínos de carne PSE é variável de 10,3% nos Estados Unidos, 20% na Grã-Bretanha e 10% na Austrália. Então, nós temos aqui um gráfico, né, são dois gráficos, na verdade, que mostra mais ou menos hora após morte que acontece. Né? Então, nós temos de 0 a 24 horas, 0 a 24 horas, uma tendência ou uma demonstração do que acontece em relação ao pH. Então, quando o pH rapidamente baixa, como nesse caso aqui, né? Rapidamente ele baixa em menos de 4 horas, em 2 horas, mais ou menos aqui. E esse pH é abaixo de 5,4, 5, ou abaixo de 5, a gente tem a ocorrência de PSE. Já a carne normal, ele vai lentamente baixando até 12 horas para chegar a 5,8, por aí 5, e depois a 5,5, 6, 5,5, nesse período de 24 horas, que é quando a carne está no ponto, né, pronta para a comercialização. E a DFD, que é uma carne que não consegue, normalmente em animais estressados também, tanto uma como a outra, não consegue ter uma reserva que baixa o pH abaixo de 6, muito abaixo de 6. Então, nós vamos ter uma carne dry fiber dark, então seria uma carne escura com fibra rígida, né? Uma carne dura, escura. Aqui nós temos o gráfico também mostrando que
As carnes que são DFD, elas têm um pH próximo a 7, e as carnes normais, elas vão estar sempre com pH acima de 5,5, e tem um abaixamento de pH lento, porque houve uma reserva que deu essa continuidade no processo de baixamento de pH. E nós temos também a PSE, onde nós temos um abaixamento muito rápido do pH, e aí sempre um pH também já baixo, próximo de 5. Então, se devido à deficiência de glicogênio, o pH permanece após 24 horas acima de 6,2, tem-se o indício de uma carne DFD, que significa dark, escura, né? Dry, seca, e dark, escura. Um corte escuro, né? Firme demais, muito firme, muito rígido. Esta condição ocorre em bovinos, suínos e ovinos, mas com pequena importância econômica para ovinos. A carne DFD é um problema causado pelo estresse crônico antes do abate, que esgota os níveis de glicogênio, e há evidências que o principal fator de indução e aparecimento do dark cutting seja o manejo inadequado antes do abate, que conduz à exaustão física do animal. Então, antes do abate, há uma resistência muito grande do animal, fazendo com que ele gaste todas as suas reservas de glicogênio. Então, aqui nós temos a carne suína aqui embaixo, com a coloração ideal, e aqui uma PSE, uma coloração bem mais clara, né? E aqui nós temos mais ou menos a carne bovina com PSE, carne suína também com PSE, uma carne normal, no pH de 5,7, e uma DFD de 6,2. Não consegue baixar o pH. Então, aqui nesse gráfico nós vemos também uma carne normal, né, onde nós temos um abaixamento normal, que sempre fica acima de 5. Uma PSE que tem um abaixamento dentro de 1 hora, 2 horas, por aí já tem um abaixamento completo, e o pH já próximo de 5 também. O pH final é a causa das características físicas da cor escura e alta capacidade de retenção de água e carne, e ocorre devido à pequena quantidade de ácido lático produzida. A glicose e os metabólitos intermediários também são acumulados. O pH 6 tem sido considerado como linha divisória entre o corte normal e o dark cut, ou seja, aqueles que estão pH acima de 6, eles têm um DFD. Porém, alguns autores também utilizam valores de 6,2 e 6,3. No Brasil, os frigoríficos só exportam carne com pH menor que 5,8, avaliando diretamente no músculo longíssimos dócil 24 horas após a morte. Então, essa é uma característica, né, que é exigida para a exportação de carne também. Então, a incidência de dark cutting, o DFD, é variável conforme o país: 22% na Finlândia, 3,2% na Irlanda, 3,6% na França, 4,1% na Grã-Bretanha, e em função da idade e do sexo, 1 a 5% para novilhas, 10% para vacas, 1 a 15% para machos adultos também, isso na Grã-Bretanha. Em suínos, varia de 3,8% a 10% nos Estados Unidos, 15% na Austrália e 30% na Grã-Bretanha. No Brasil, a gente não tem dados nesse estudo, né? Mas é claro que os estudos eles não são estáticos, e muita gente tem estudado exatamente essas características. Um ponto que pode ser pesquisado na literatura pela internet, pelo menos, é buscar essas porcentagens de VFD no Brasil. Então, nós temos aqui um padrão, né, de PSE e DFD normal. Nesse gráfico a gente vê claramente, né, as características. DFD, nós temos um pH acima de
e vamos botar uma linha no pH 6, então, acima de 6, né, a gente tem em poucas, vamos colocar aqui 24 horas, 12 horas. Né? Então, em 12, para os bovinos, principalmente, a gente tem, em 12 horas, o pH está ainda próximo de 7, e assim vai chegar próximo de 6. Acho que essa linha aqui, 24 horas, já está aqui, mais ou menos. Normal, ele vai estar acima de 5,5, né? Mas aí vai chegar a esse patamar, depois de 12 horas é que ele baixa mais para cima, mas vai passar um período mais lento, formando esse pH. E o PSE, rapidamente, com algumas horas, ele já está com pH próximo a 5. E aí há um amolecimento, afrouxamento rápido da carne, exudação de líquidos, o que não é também recomendado, o que não é, esperado. Né? Então, quais são as mudanças estruturais? Bom, após o abate, o sacrifício do animal, existe, então, a mudança dos músculos, né? Então, a nível muscular, vai ocorrer toda uma mudança físico-química. Essas mudanças vão fazer com que o animal venha atingir níveis de rigor mortis, ou seja, rigidez dos músculos após a morte, né? Os músculos ficam completamente rígidos e não há mais movimento por falta das contrações. Não há, em termos de miofilamentos, essas contrações. A gente viu no estudo dos músculos os miofilamentos e actina, miosina, que antes havia esse contato e ligação entre elas para movimento, elas perdem essa ligação e com isso elas são soldadas, né, e não mais vão fazer esse movimento. Então, no músculo vivo, a contração muscular ocorre devido a uma neuroestimulação através da placa motora terminal que libera cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma. O cálcio inativa o sistema tropomiosina, por ligação de cálcio à troponina C, e, consequentemente, a reação entre actina e miosina, que resulta na contração muscular. Durante esta fase de contração, os filamentos de actina deslizam ao longo dos filamentos de miosina por meio de uma série de interações rápidas entre os filamentos e o comprimento do sarcômero diminui. Ou seja, a bomba de cálcio, né? O cálcio ele vai trazer a quitina para se movimentar, e aí, com esse movimento, ele puxa, e há um movimento, então, entre a actina e a miosina. Então, esse movimento vai diminuir o sarcômero, e depois ele é desativado, ele volta ao normal. Depois vem de novo o cálcio, que ativa e é diminuído, puxado, diminuído. Então, fica assim, né? Isso rapidamente, dependendo do movimento do animal. Então, a presença de ATP é necessária para a contração, porque a energia utilizada para o processo de deslizamento é derivada da desfosforilação do ATP em ADP, ou seja, é utilizado um dos fósforos, ou dos fosfatos, né, do ATP, e transformado em ADP, que depois ganha de novo mais um fosfato, transforma-se em ATP, e aí se continua. Quando finaliza o estímulo nervoso, os íons cálcio são transportados novamente para o retículo sarcoplasmático através de uma bomba iônica denominada de bomba de cálcio. Ou seja, o cálcio ele vai estar sempre indo e voltando para o sistema do retículo sarcoplasmático. Então, nós temos, com a energia, né, a formação dos ATPs. Aqui nós temos os ATPs, 3 fósforos, e ligada à ribose e adenina. Então, com a utilização da energia através da bomba de cálcio, a gente tem, então, a retirada de um desses fosfatos aqui inorgânicos, e aí nós temos um ADP. Então, esse ADP libera o fosfato, e com essa liberação do fosfato, ela está
liberando, no caso, energia disponível para o trabalho celular e para a síntese química. Então, com a liberação do fosfato, nós temos como ativar a bomba de cálcio, e aí a bomba de cálcio vai fazer um movimento da quitina e da miosina. Então, a exposição dos locais da quitina, nós temos sempre aqui a bomba de, aliás, o ATP, né, que vai fazer a ligação com a quitina a partir da entrada do cálcio que vem do ribossomo. Então, a entrada do cálcio vai ativar essa ligação e vai puxar nesse sentido. Então, quando puxa, há um encurtamento. E depois do encurtamento, é perdido, né, essa energia. E aí, esse cálcio que veio para cá, ele volta de novo para o retículo, para o meio, e do meio para o retículo endoplasmático de volta, e assim há esse movimento. Né, esse movimento que é feito quando se tem energia, quando se tem ATP. Imediatamente após a morte do animal, com temperaturas de 38 a 40 graus centígrados, sem estímulo nervoso e com uma quantidade suficiente de ATP presente, os íons cálcio são ativamente transportados para o retículo sarcoplasmático pelo sistema de bomba de cálcio ATP, localizada na membrana do retículo sarcoplasmático. As mitocôndrias também armazenam cálcio no músculo vivo, que é proveniente do sarcoplasmático, ou do sarcoplasma em presença de oxigênio. Ou seja, o citoplasma das células, ou sarcoplasma, elas têm sempre armazenamento de cálcio, e elas vão ser ativadas sempre na presença do oxigênio dentro das mitocôndrias. Após a morte do animal, a queda do pH, o ATP e temperatura, a ausência de oxigênio, as mitocôndrias liberam cálcio para o sarcoplasma, ao mesmo tempo que diminui a atividade da bomba de cálcio. E a concentração de cálcio nos miofilamentos aumenta. Então, não existe mais ATP, não existe mais movimento. Então, há uma liberação de cálcio, mas esse cálcio ele passa a não retornar. E aí, as mitocôndrias, quando vão liberando cálcio para o sarcoplasma, o citoplasma, diminui a atividade da bomba de cálcio e a concentração de cálcio nos miofilamentos aumenta, ou seja, na quitina e na miosina vai aumentar a quantidade de cálcio, e aí isso vai fazer com que haja um aumento de cálcio livre de 10 a 8 moles por litro, para 10, de 8 a 10 para 10 a 6 moles por litro. Em ausência de ATP, dá início ao processo de contração, similar à estimulação nervosa que induz a contração do músculo. Então, se há o cálcio, então há uma ligação desse cálcio na miosina e promove a contração. Mas não tem, da mesma forma, liberação de ATP para haver a descontração, o alongamento. Então, com isso, há a rigidez, a contração e fica rígido. Na contração muscular, pós-morte, enquanto uma reserva energética na forma da ATP for suficiente, os miofilamentos mantêm-se móveis e, por esta razão, o músculo é elástico, ele vai e volta, vai e volta. Quando os níveis de ATP se vai exaurindo, e acaba-se o ATP, ou seja, diminui a energia para o processo de deslizamento dos miofilamentos, começa a formação de enlaces ou pontes permanentes entre actina e miosina, e o músculo vai perdendo a elasticidade e entra em rigor mortis. Rigor de morte, o músculo fica, aqui no caso, ligado e não tem mais a separação. Então, no músculo normal, ele há uma ligação, a desligação pela chegada de energia. Com a falta de ATPs, no caso, né? Esse ATP, ele não tem mais como desligar, e aí a gente vai ter uma ligação nos filamentos entre a quitina e a miosina, né? Aqui nós temos a quitina, essas bolinhas vermelhas, e a miosina verde. Então,
sem ATPs para fazer o movimento, então, e a perda do cálcio, vai chegar o cálcio, que são essas bolinhas vermelhas, e vai se ligar, mas não tem mais como desligar, e aí fica uma ligação rígida. Aqui nós temos mais um desenho, aí nós temos os filamentos finos aqui, actina, né, e os filamentos grossos, miosina, aqui no centro, e aqui nós temos o sarcômero, que é essa distância entre um centro de um e o centro de outro, onde estão ligados todos os dois filamentos. Então, há um movimento quando o animal está vivo, mas depois, com a diminuição da atividade, vai se exaurir os ATPs, então não há mais movimento, então essa elasticidade, veja que aqui diminui, né, diminui o tamanho, exatamente porque não existe mais movimento, não existe mais afrouxamento, e aí depois há o cisilhamento, ou seja, a actina, ela é ligada à miosina. Então veja que como não existe mais a bomba de cálcio em funcionamento, vai haver então uma ligação entre a actina e a miosina, e por falta de ATP. Aqui nós temos também o esquema de apresentação de transporte de íons de cálcio, ou seja, o retículo sarcoplasmático ele está sempre recebendo os cálcios de volta e está enviando o cálcio para os filamentos. Então, eles utilizam o cálcio, as mitocôndrias, e depois retornam esse cálcio, o cálcio positivo, né, e o cálcio negativo que retorna para cá. Com a diminuição do ATP, então, esse processo de troca entre a bomba de cálcio e no caso os filamentos, ele não acontece mais, então há um acúmulo de cálcio nos miofilamentos, favorecendo o cisilhamento entre miosina e actina. Então, desta forma, o rigor mortis de um músculo normal é definido como o início da diminuição e da elasticidade que ocorre a 20 graus centígrados, quando o pH atinge valores em torno de 5,9, valor de R, né, dessa força de cisilhamento de 1,1, o que corresponde à concentração de ATP de 1 micromol por grama de músculo, continua até a queda do ATP até 0,1 micromols com pH 5,5. A ativação destas alterações pode ser realizada através da determinação do pH, ATP, elasticidade do músculo, valor de R ou comprimento do sarcômero, com a utilização do difratômetro computadorizado a laser. E aqui nós temos o comprimento do sarcômero, medido pelo refratômetro, o difratômetro, aliás, onde nós vamos ter uma diminuição, aliás, um aumento, né, nesse sentido aqui, do comprimento do sarcômero de 1,9 micrômetro a 2,15 micrômetro, de acordo, né, com a existência ou não de ATPs. O estabelecimento do rigor mortis está intimamente relacionado com o valor de pH, que inicia-se rapidamente e tem maior duração com pH alcalino, ou seja, próximo de 7, do que o pH ácido próximo do 5. A velocidade de queda do pH extremamente rápida, extremamente lenta, conduz ao desenvolvimento rápido do rigor mortis. Ou seja, se ele está no PSE ou no PFD, então a gente tem um rigor mortis mais rápido, enquanto em músculo com declínio de pH considerado normal, o rigor de desenvolvimento desenvolverá lentamente. Então, vamos falar agora de maturação, né? Maturação da carne. A maturação da carne é o fenômeno de regulação do rigor mortis. O processo é iniciado pela atividade de enzimas pertencentes ao sistema denominado calpaínas, também conhecidas como CAF, ou enzimas fosforadas pelo cálcio, fatoradas pelo cálcio. Então, essas calpaínas, elas vão nos dar, em termos de maturação, uma certa estabilidade.
O sistema calpaínas constitui de duas enzimas, a microcalpaínas, que necessita de 5 a 8 micrômetros de íons cálcio para sua atividade, e a M-omega-copaína, que requer 300 a 1000 micrômetros do mesmo íon para sua atividade. Estas duas enzimas não atuam diretamente sobre a miosina actina, porém degradam a linha Z e as proteínas desmina, timina, nebulina, tropomiosina, troponina e proteína C. A hidrólise da tropomiosina e troponina facilitaria a desestruturação e a liberação dos filamentos finos, resultando nos monômeros da actina e hidrólise de proteína C, em monômeros da miosina. A degradação de titimina, nebulina, desmina e outras troponinas da linha Z também contribui para enfraquecer a estrutura da miofibrilha, ou miofibrilar. Bom, no caso, a tropomiosina, ela quando hidrolisada, ou seja, na presença da água, ela vai facilitar a desestruturação e a liberação dos filamentos finos, ou seja, da actina, resultando nos monômeros de actina e a hidrólise de proteína C, em monômeros de miosina. Miosina que são os filamentos grossos. A degradação da titina, nebulina, desmina e outras proteínas da linha Z, que são aquela linha que costura os filamentos, também constitui para enfraquecimento da estrutura miofibrilar. O complexo do sistema calpaínas é constituído também pela presença de calpastatinas, que têm propriedade de inibir as calpaínas e influir diretamente na maciez da carne. Por exemplo, a relação calpastatina, calpaína é de 2 para bovinos, 1,2 para ovinos e 0,7 para suínos. Os zebuínos, presumidamente, possuem uma relação maior do que os taurinos. Outro grupo de enzimas proteolíticas, ou proteolíticas que ativam as enzimas que degradam a estrutura miofibrilar das miofibrilhas dos músculos, são as catepsinas. As catepsinas, ou as chamadas proteínas cadavéricas, né? Catepsinas B e D degradam a actina e a miosina nativas, e as catepsinas B e L degradam o colágeno, porém suas atividades em pH 5,5 é baixa. Então, o ideal do pH sempre da carne é chegar a esse ponto, pH 5,5, porque é aquele que vai diminuir a atividade das catepsinas, das calpaínas, tá certo? Então, esse pH 5,5, poderíamos dizer que é o pH que vai dar condições de que a carne seja conservada. Então, que vai ter um lento abaixamento para chegar a 5,5 com carne bovina a 24 horas. Então, seria uma carne propícia para o consumo e para a conservação e também para manuseio, né? Então, a maturação da carne com o objetivo de melhorar a textura pode ser realizada mantendo a carne após o abate em embalagem a vácuo sob temperatura de 0 a 1 grau centígrados. Então, logo após o abate, a carne deve ir para uma temperatura de refrigeração de 0 a 1 grau centígrados, que é uma temperatura baixa por um período de 10 a 21 dias. Esse período de 10 a 21 dias é quando a carne já está num processo maturado, né? Então, ele vai estar com todas as enzimas já detalhadamente trabalhadas e nesse pH 5,5. É claro que com 24 horas o animal já atinge esse ponto de 5,5. Nossos abatedores normalmente, quando são abatedores locais, municipais, eles no máximo em 24 horas já estão comercializando essas carnes. Ou através da aplicação do cloreto de cálcio na carne imediatamente após o abate, por meio da infusão da carcaça, uma solução de 0,3 mols na proporção de 10% volume e peso, injeção na proporção de 5 a 10% em cortes ou peças de carnes, com solução 0,2 a 0,3 mols, ou ainda imersão das peças em solução de 0,15 a
por 48 horas, 0,15 mols. Também pode ser realizada imersão em solução de 0,05 a 0,25 mol de ácido acético, que é o vinagre, ou ácido lático, que é um outro ácido que está também presente no leite, né? Digamos, o soro de leite ele tem bastante ácido lático. Outra solução para melhorar a textura é mudar a forma de suspensão ou pendura da carcaça, com o objetivo de obter um equilíbrio entre a musculatura adutora e flexora do traseiro. Este método consiste na introdução do gancho pelo foramen oval da pelvis, em substituição à pendura tradicional através do tendão do músculo gastrocnêmio. Para a utilização deste método, deve ser considerado o fato de que o espaço ocupado pela carcaça suspensa pela pelvis é maior que o espaço da carcaça suspensa pelo método tradicional. Ou seja, quando pendurado pela pelvis, há um maior afrouxamento dos músculos, que faz com que haja uma distribuição maior, né, e um deslocamento maior do ácido lático e também das enzimas em relação a essa maturação da carne. Então, quais são os fatores que afetam a modificação pós-morte, ou as modificações? Vários fatores determinam a velocidade de queda do pH, o início da duração do rigor mortis e a propriedade da carne. Podem ser citados o estresse causado por fatores ambientais como temperatura, o animal antes do abate esteve em um ambiente de alta temperatura, de alta umidade, luz excessiva ao sol quente, espaço estressante muito preso, pequeno, muito ruído de máquina, de caminhão, e por fatores intrínsecos como a resistência ou suscetibilidade do próprio animal, ou seja, se ele resistiu muito, o animal mais bravo, se foi tirado do caminhão e colocado diretamente para o abate, como é nos abatedouros pequenos. A temperatura pós-morte e a localização anatômica do músculo também, ele vai determinar essa condição. Procedimentos realizados imediatamente após o abate e antes da rigidez. Então, esses procedimentos que a gente fala seria exatamente com a conservação, a temperatura do abatedouro e tudo mais. Aspectos da produção animal, como herança genética, que pode já vir como herança genética o animal ter características de carne mais escuras ou mais rígidas, manejo antes do abate, transporte, descanso, atordoamento e sangria, nutrição também pode influenciar as propriedades musculares. Aqui não fala mais também de deslocamento. Um animal que caminha muito na pastagem, né, que vai tomar água e volta 1 quilômetro, 2, todos os dias, ele vai ter uma musculatura mais rígida, mais forte também. Com certeza vai ter mais reserva ou não de glicogênio. A resposta que o animal apresentará a cada fator ambiental dependerá da espécie, peso, idade, sexo, resistência do animal aos agentes estressantes, bem como o estado emocional do próprio animal. Então, o fator ambiental que merece destaque é a temperatura e está na dependência de aclimatação dos animais. Temperaturas baixas promovem tremores e maior fluxo sanguíneo, que podem reduzir os níveis de glicogênio da musculatura sem promover um acúmulo significativo de ácido lático. Temperaturas altas em animais incapazes de eliminar o calor corporal podem elevar a temperatura muscular, acelerando as reações metabólicas, como hidrólise do ATP e glicólise. Fatores como umidade, luz, espaço e ruído assumem também uma importância secundária. Então, o principal ambiente, né, onde está o animal, as temperaturas baixas vão favorecer as reduções de uso imediato de glicogênio e vão favorecer também, vão promover um acúmulo de ácido lático. E aí favorece o abaixamento do pH. A resistência ou suscetibilidade ao estresse determina também as reações do animal frente ao agente estressante. De maneira geral, os animais sensíveis ao estresse apresentam temperaturas altas, glicólise acelerada
e rápido aparecimento de rigor mortis. Então, quanto mais o animal esteja estressado, se debatendo, então ele vai ter essa diminuição da glicose e vai acelerar o rigor mortis, o tempo em que esse glicogênio vai ser utilizado, em que há o cisilhamento, o ligamento da actina miosina, fazendo com que o animal não tenha mais o relaxamento dos músculos. Os animais resistentes ao estresse, para manter a temperatura e as condições homeostáticas musculares em níveis normais, utilizam suas reservas energéticas, apresentando deficiência de glicogênio e uma glicólise pós-morte lenta com limitada produção de ácido lático. A gente deseja que seja produzido ácido lático, continue após o sacrifício, para diminuir o pH e ficar em torno de 5,5. A temperatura de armazenamento das carcaças de animais recém-abatidas também pode determinar alterações significativas na velocidade das reações químicas pós-mortem. O conceito de que a velocidade de queda do pH é diretamente proporcional à temperatura armazenamento não é totalmente correto. Ou seja, esse pH nem sempre está diretamente ligado à proporção do armazenamento e a temperatura, né, do ambiente em que está a carne. A influência da temperatura na velocidade do pH deve ser estudada em 2 períodos distintos, nas primeiras 4 horas pós-morte e no período correspondente entre 4 a 12 horas. Honekel e outros autores, em 1981, verificando os efeitos de várias temperaturas de incubação, 0, 5, 7, 5 e 14 e 30 graus centígrados, nas mudanças de pH após o abate, observaram que a velocidade de queda do pH após as primeiras horas pós-morte foi maior em temperatura de 0 e 5 graus, seguida pela temperatura mais elevada, 30 graus, e finalmente temperaturas intermediárias de 7,5 graus centígrados a 14. Então, essa temperatura, 7,5 a 14, poderíamos dizer para esse estudo, as ideais. No período correspondente de 4 a 12 horas pós-morte, a velocidade de queda do pH foi diretamente proporcional à temperatura de incubação. Então, a temperatura de armazenamento também afeta o início do rigor mortis, porém, não pode ser considerado como um fator isolado. Em temperaturas variando de 0 a 38 graus centígrados, o início do rigor mortis ocorre em diferentes valores de pH e em diferentes concentrações de ATP muscular. Então, Honekel e outros autores também, avaliando a perda de elasticidade do músculo, encontraram os seguintes resultados. A 38 graus centígrados, início do rigor ocorreu a pH 6,25 e a 2 micromols por grama de ATP. A 25 graus, pH 5,85 e a 1,2 micromols por grama de ATP. A 15 graus centígrados, pH 5,75 e 1 micromol por grama de ATP. E a 0 graus centígrados, pH de 6,1, 6,2 e 1,8 a 2 micromols de ATP. Então, os autores observaram também que as instalações completas de rigor mortis, ou seja, do enrijecimento do animal por completo, ou seja, o máximo de perda de elasticidade, após 7 horas para o músculo incubado a 38 graus centígrados, 17 horas para 25 graus centígrados, 18 horas para 15 graus centígrados e 2 horas para 0 graus centígrados. Então, a gente viu que a temperatura de 0 graus centígrados, para incubar inicialmente, ela vai também iniciar o rigor mortis apenas em 2 horas, o que é bastante prejudicial. Um dos efeitos mais significativos de temperatura de armazenamento com ação direta na temperatura da carcaça é o fenômeno do encurtamento pelo frio, cold shortening, que consiste na aceleração do metabolismo muscular, que ocorre em baixas temperaturas entre o 0 e o 10 graus centígrados na fase de pré-rigidez. Esse fenômeno ocorre no músculo bovino, suíno e ovino, sendo mais marcado nos músculos vermelhos e animais mais velhos. Então, os procedimentos realizados imediatamente após o abate e antes da rigidez também afetam o metabolismo pós-morte.
Podem ser citados a desossa, a excisão do músculo à frente, a quente, aliás, congelação, trituração e adição de produtos químicos. A desossa, a quente, tem efeito marcante no metabolismo pós-morte, aumentando a glicólise e a queda de ATP em músculo. Isto ocorre principalmente porque o resfriamento é mais rápido nos músculos excisados, cortados, afetando diretamente a maciez da carne. Os riscos de encurtamento e endurecimento da carne submetida à desossa e quente podem ser reduzidos com o emprego de estimulação elétrica, ou seja, cortes elétricos, choques elétricos. O músculo congelado na fase de pré-rigidez dá origem a um tipo de mortes, rigor mortis mais acentuado, que se desenvolve na fase de descongelação. Após o descongelamento desse músculo, há um encurtamento de até 40%, comprimento original em poucos minutos, e a perda de peso por exudação pode atingir 25% em 6 horas, determinando uma dureza extrema à carne. Então, o músculo congelado na pré-rigidez dá origem a um tipo de rigor mortis mais acentuado que desenvolve a fase de descongelação. Este encurtamento é denominado contração por descongelação, ou rigor da descongelação, ocorre da mesma forma que o encurtamento pelo frio e tem sua causa na liberação de íons cálcio, com presença de concentração ainda elevada de ATP. O armazenamento durante 100 dias a menos de grau centígrado de carne congelada em pré-rigor ainda produz o rigor de descongelação, porque os processos bioquímicos se desenvolvem muito lentamente. A temperatura acima de menos 10 graus centígrados, a degradação do ATP é mais acelerada, esgotando-se em poucos dias, não produzindo rigor de descongelação. Bom, as alterações pós-morte em músculos triturados na fase pré-rigor têm particular interesse no processamento da carne imediatamente após o abate, tendo em vista as vantagens econômicas e tecnológicas do processo. Então, as alterações nos músculos após 24 horas, né, pré-rigor, tem interesse principalmente porque após o abate, essas carnes elas podem ser comercializadas por um período de tempo bem superior, né? Então, as vantagens econômicas é o prolongamento desse período de comercialização. Então, os músculos em pré-rigor apresentam alta capacidade emocionante, emulsionante, né? De alta capacidade de retenção de água. Essa retenção de água que é imprescindível na maciez da carne. Então, a trituração promove uma aceleração da hidrólise do ATP e da glicólise. Então, a trituração em carne moída, por exemplo, ele vai dar uma aceleração na hidrólise do ATP e a glicose, vai fazer a hidrólise ser mais rápida, né? Porque vai ficar pequenas partes e isso é um processo acelerado. O aumento da velocidade destas reações é devido à rápida liberação dos íons cálcio do retículo sarcoplasmático afetado pela trituração. A adição de substâncias como cloreto de sódio, que é o sal, de fosfato de glicose na fase pré-rigor, tem como objetivo manter alta capacidade de retenção de água e capacidade de emulsionante e encurtar o tempo de elaboração de produtos derivados da carne, como embutidos. A localização anatômica é um fator intrínseco que afeta o teor de glicogênio. Encontraram concentração de glicogênio no músculo externomandibulares fresco de 0,664 gramas por 100 gramas, maior que no músculo longíssimos dócil, 0,298 por 100 gramas. No entanto, esta diferença não foi encontrada nas amostras congeladas, o que sugere que a glicólise é mais ativa no músculo externomandibulares. Então, o glicogênio, ele, de acordo com o tipo de músculo, né, ele pode ter uma concentração e uma dinâmica diferente. Então, poderíamos dizer que anatomicamente também, além da localização anatômica, observaram também a variação na queda do pH em função
da profundidade do músculo. Músculos como o semimembranos adductor, o semitendinosus e o bíceps femoris apresentaram queda de pH mais rápida a uma profundidade de 8 centímetros do que a 5 centímetros e 1,5 centímetros também. Os autores também observaram diminuição na atividade enzimática, na solubilidade das miofibrilas e da fosfocreatina a 8 centímetros de profundidade, ou seja, quanto mais profundo for o músculo, mais essa atividade vai ser diminuída, até porque há uma diminuição na interferência dos fatores externos da temperatura também, né? Temperatura e o ambiente vai modificando. Então, aqui encerramos e com encerramento também dizer que toda essa apostila foi baseada no estudo, né, na pesquisa de literatura do professor Roberto de Oliveira Roça, do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial da Universidade da Unesp, FCA, né, Unesp, em Botucatu. Bom, então, nesse momento, vamos voltar aqui para a turma.